Muito bem. Nós conversávamos antes de começar o programa que até no consultório onde o doutor trabalha, trabalha também a esposa dele, que é psicóloga. E acho que as pessoas têm dúvida, né? Qual que é a diferença do psicólogo para o psiquiatra? Né? Sabe-se que o psiquiatra ele tem a capacidade de receitar remédio. O psicólogo ele não receita remédios. Mas não é só isso, né? É muito além disso. Qual que é a diferença e quando procurar cada um deles, doutor? Certo. Basicamente, tá? Eu estou falando agora de atendimento clínico, tá? Porque o psicólogo ele tem várias ações. Aí um psicólogo poderia falar com mais propriedade do que eu sobre as ações do psicólogo, tá? Mas basicamente no atendimento clínico, no atendimento direto ao paciente, o psicólogo ele vai fazer psicoterapia, que ele vai fazer abordagens, né, que são tratamentos válidos, existe validade nisso, para tratar situações que muitas vezes o psiquiatra também trata. Tá? Então são abordagens diferentes que não se substituem e muitas vezes se completam. São tratamentos diferentes para uma mesma causa. Tá? Dando um exemplo bem genérico, assim, a pessoa está com uma dor no joelho, descobre que ela tem um determinado problema no joelho e vai precisar tomar um anti-inflamatório. O ortopedista passa esse medicamento para a pessoa, né, faz essa intervenção farmacêutica ali, né, faz essa intervenção como um remédio, mas ele recomenda também que a pessoa tenha fisioterapia. Né? Não são coisas que se excluem, mas são coisas que se somam para um mesmo objetivo, tá? Que é a melhora daquela lesão no joelho. Na psiquiatria, existem alguns médicos que se dedicam também à psicoterapia. Eu, atualmente, trabalho mais com a farmacologia. A base do meu tratamento, do que eu ofereço para os pacientes, é tratamento farmacológico. Então, a pessoa tem algum tipo de problema psiquiátrico e a gente tenta identificar isso e identificando, fazendo o diagnóstico dessa situação, a gente oferece tratamento medicamentoso para isso. Muitas vezes se indica também um tratamento psicológico, um tratamento psicoterápico. E esse tratamento psicoterápico é interessante porque não é a mesma coisa sempre, não é tudo igual. Existem modalidades de terapia. Eu vejo os pacientes quando vão na consulta com o psiquiatra e a gente recomenda, e eles dizem, não, tratamento psicológico é tudo igual. Não é. Existem modalidades. Então existe, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia que se utiliza, entre outras coisas, é bem mais ampla a utilidade, né? Mas muito para sintomas fóbicos, pacientes que têm quadros de ansiedade mais grave. Para o toque, a gente usa muito, né, a terapia cognitivo-comportamental. Existe terapia sistêmica, onde é um tipo de terapia que a gente envolve não só o paciente, mas também todo esse conjunto de pessoas que formam a família do paciente, tá? Então, tu aborda o problema não só com a pessoa, mas também com as pessoas que estão em volta dele. Pai, mãe, irmão, avós, às vezes tu pode chamar todo mundo para entender um conceito mais ampliado da doença. Tá? A terapia familiar, terapia de casal também existe. Existe a terapia analítica, que é a psicanálise, que chamam, né? Que é um tipo mais aprofundado também de terapia, que é uma coisa individual. Então, para cada situação, dentro de cada problema, existe uma indicação um pouquinho mais específica das terapias para os pacientes. E não é todo caso, eu acredito que não é todo caso que necessita. Eu tenho pacientes, às vezes, que a gente recomenda psicoterapia e a pessoa diz, não quero, eu não estou afim, eu não gosto de falar sobre isso, prefiro tomar medicação. E existe o contrário também, tem pessoas que me procuram com um problema e dizem, olha, eu gostaria de evitar o remédio, eu gostaria de tentar uma outra abordagem. Então a gente recomenda a psicoterapia. E existe a terceira opção, que às vezes a gente consegue as duas coisas juntos, né? Então,
não são substitutivos, eles são somatórios. Uhum. Muito bem.